Amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Eu faço a introdução por quê? Porque as diretrizes de comunidade do nosso amigo aqui, o YouTube mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então, essa foi a forma que eu tive para manter o canal, sabe? Para você que não gosta de assistir a introdução, que já quer pular para a parte dos finalmente, sempre tem aí nos comentários quem deixa a minutagem de quando começa a narração. E quando eu me lembro, gente, porque é muito difícil eu me lembrar, eu deixo fixado, tá bom? É só dar uma olhadinha aí que você encontra. Eu espero que vocês gostem da história de hoje. A história de hoje é sobre o quê, Yasmin? É sobre comentários. Tem um pouquinho de comentários nela, ela é bem bacana. Eu não vou contar mais por quê? Porque eu vou dar spoiler e vocês vão ficar me chamando de boca de sacola aí nos comentários. Gente, eu tô com a história aqui. Oi, meu amor. Já já a mamãe dá mais, tá bom? Eu tô com a história aqui no meu notebook. Só que a história, gente, ela é muito, muito, muito picante. Ela é mais, eu acho que é a mais picante que eu já traduzi. Eu tô com muito receio de postar nela. Eu vou ter que editar bastante, bastante mesmo, porque tem muita sacanagem. Me deixem aí nos comentários se vocês querem essa história, porque eu vou ter que trazer pra vocês, caso vocês queiram. Tá bom, meninas, meninos? É bem interessante mesmo, eu juro, juro, juro. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Yasmin, pra que você fica pedindo pra gente fazer isso? Porque se eu não pedir, vocês acabam se esquecendo, vocês assistem um vídeo, vocês vão fazer as tarefas de vocês, vão trabalhar, vão pegar trem, vão pegar metrô e acabam se esquecendo de me dar esse biscoito aí. E você tá me escutando agora, então já faz isso agora, não sabe comentar. Comenta qualquer coisa, comenta de onde você tá assistindo, que cidade, que horas são, o horário que você tá assistindo, tá bom? O que importa, gente, é o seu comentário pra mim. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um beijo e tchau, dá tchau, neném! Eu era médica de emergência há quase 10 anos. Sempre valorizei a vida dos meus pacientes mais do que a minha. Então, quando o departamento ligou, mal hesitei. Imediatamente me virei e voltei. Mas, justo quando eu estava prestes a chegar à entrada do prédio da emergência, comentários flutuantes apareceram do nada diante dos meus olhos. Eu congelei. Balancei a cabeça e esfreguei os olhos desesperadamente, perguntando-me se tantos turnos noturnos finalmente tinham quebrado meu cérebro. Mas os comentários ainda rolavam constantemente acima da minha cabeça. Acabou. No momento em que você entrar na sala de cirurgia, eles anunciarão a morte da paciente. Eles estão esperando você entrar e virar o bode expiatório. Toda a sala de cirurgia vai acobertar a filha do diretor do hospital, Olivia Hart, e acusá-la de causar a morte da paciente por erro cirúrgico. Cuidado. Fiquei de boca aberta. Olivia Hart foi minha colega de quarto por 4 anos na faculdade de medicina, e minha amiga mais próxima. Por que ela me escolheria como bode expiatório? Inúmeras perguntas passaram pela minha mente, e por um momento, eu não fazia ideia do que fazer. Nesse momento, ouvi transeuntes próximos discutindo o acidente no cruzamento. Você viu? Um Bentley foi direto para o rio. O dono já foi enviado para a reanimação. Deve ser alguém importante. Naquele exato momento, meu celular vibrou mais 2 vezes. Era Olivia. Evelyn, onde você está? Rápido! A preparação pré-operatória está concluída. Estamos só esperando você entrar na cirurgia. Anda mais rápido. Estou esperando por você do lado de fora da sala de cirurgia. Olhando para aquelas 3 mensagens urgentes, meu sangue quase gelou. Será que realmente poderia haver uma coincidência dessas? Um paciente com um histórico poderoso. Olivia me incentivando a ir rápido para a mesa. Quando me acalmei e pensei bem, isso deveria ser um caso de emergência comum. Havia tantas médicas de plantão no pronto-socorro. Por que precisavam mesmo que eu, uma médica que acabara de terminar um turno da noite, voltasse correndo para a cirurgia? Quanto mais eu pensava nisso, mais críveis ficavam os comentários flutuantes. Depois que eu trocasse de roupa e vestisse o jaleco, a partir daquele momento, eu me tornaria um cordeiro esperando para ser abatida. A morte da paciente seria toda culpa minha. Com todos os colegas testemunhando contra mim, não haveria como limpar meu nome. Não ousava continuar pensando nisso. Quanto mais eu pensava, mais um arrepio subia pela minha espinha. Olhei as mensagens da Olivia e não respondi imediatamente. Quase 10 minutos haviam se passado desde que recebi o aviso. Uma decisão passou pela minha mente. Como os comentários diziam que eu seria incriminada, então eu apostaria neles. Enquanto eu nunca aparecesse na sala de cirurgia, ninguém poderia me acusar. Meus olhos varreram rapidamente o chão. Imediatamente, parei na estrada em frente ao prédio da emergência. Havia um poço profundo descoberto que ainda não havia sido selado. Fingi correr para o pronto-socorro. Quando cheguei à abertura, cerrei os dentes e fechei os olhos. Então me joguei com força no poço. Uma súbita sensação de leveza tomou conta de todo o meu corpo. Instintivamente, me enrijeci.
No segundo seguinte, bati com força no concreto duro no fundo do poço. Houve um baque surdo. O impacto pareceu espalhar a dor por todos os meus órgãos. Felizmente, o fundo do poço estava seco e não tinha água parada. Mas o chão nu e duro não oferecia nenhum amortecimento. Uma onda violenta de dor se espalhou da minha cabeça e da minha perna por todo o meu corpo. Tremi de agonia, o suor frio encharcando minhas roupas quase instantaneamente. Eu sabia muito bem que provavelmente tinha quebrado um osso. Esse antigo poço de drenagem nos arredores do hospital estava abandonado havia anos. Alguns dias atrás, alguém roubou a tampa do bueiro. Ela ainda não havia sido substituída. Apenas uma barreira de aviso discreta cercava o poço. Como eu estava correndo para fazer uma cirurgia de emergência, não vi claramente e acabei caindo nele sem querer. Não poderia haver um acidente mais perfeito. Meu telefone, que tinha caído ao meu lado, continuava tocando várias vezes. No fundo escuro e silencioso do poço, o toque soava especialmente agudo. Mas eu não me movi. Deixei as ligações tocarem e pararem, parar e tocar de novo. Mantive os olhos bem fechados. Uma pessoa que desmaiou não poderia atender ao telefone. Tudo o que eu precisava fazer era esperar silenciosamente até que alguém me descobrisse. Quanto mais tempo isso levasse, melhor. 15 minutos depois, os trabalhadores que haviam vindo instalar a nova tampa do bueiro chegaram ao local. Eles imediatamente viram minha bolsa espalhada perto da abertura do poço. O coração de um dos trabalhadores apertou. Ele se abaixou e olhou para dentro. O feixe da lanterna dele iluminou o poço e instantaneamente revelou meu corpo imóvel lá embaixo. Alguém caiu no poço! Salvem ela! O funcionário imediatamente pegou seu rádio e chamou por ajuda. Mantive a postura de alguém inconsciente, de olhos fechados, enquanto a comoção acima aumentava cada vez mais. Ouvi inúmeros passos e gritos vindos da abertura. Cada vez mais pessoas se reuniam. Eu até conseguia ouvir o clique das câmeras dos celulares. Logo, policiais e bombeiros chegaram, um após o outro. Uma escada de resgate foi rapidamente instalada. Os bombeiros cuidadosamente prenderam meu corpo gravemente ferido e inconsciente com cordas e me puxaram lentamente para fora do poço. No momento em que saí, todos puderam ver claramente. Meu rosto e minha cabeça estavam cobertos de sangue. Soltei um gemido fraco e dolorido. Ninguém ousava adiar. Eles imediatamente me carregaram para o prédio da emergência ao lado. Enquanto eu esperava ser resgatada, os comentários flutuantes me explicaram o que deveria ter acontecido na história original. Olivia e eu éramos estudantes de medicina no mesmo ano. Fomos tão próximas quanto irmãs durante nossos 4 anos de faculdade. Reddit Contos e afins. Mais tarde, nós duas entramos em um dos 3 melhores hospitais do país. A diferença foi que eu entrei por minha própria habilidade, enquanto Olivia dependia do pai, o diretor do hospital. Ela viveu à minha sombra por muito tempo, e com o tempo, algo em seu coração se contorceu. Ela queria me vencer em tudo. Esse acidente era a responsabilidade dela, mas as habilidades médicas de Olivia não eram sólidas, e ela estava desesperada para provar seu valor. Ela causou diretamente a morte cerebral da paciente antes daquele momento. A primeira coisa em que ela pensou foi em me fazer assumir a culpa. Assim, ela poderia evitar a prisão e se livrar de mim ao mesmo tempo. Depois de ler os comentários um a um, meu corpo inteiro ficou gelado. Durante 4 anos na faculdade, eu a tratei sinceramente como minha melhor amiga. Eu nunca a machuquei nem um pouco. Nunca imaginei que o coração dela pudesse ser tão sombrio e cruel. Felizmente, ganhei a aposta. Queria ver como ela iria colocar a culpa em mim agora. O médico responsável por tratar meus ferimentos era Daniel Reed, do meu departamento. Quando viu meu rosto, suas mãos pararam. Suas pupilas se contraíram abruptamente. Doutora, por que você está aqui? Você não deveria estar na sala de cirurgia reanimando a paciente agora? Assim que ele disse isso, o policial ao meu lado falou primeiro. Ah, ela é médica no seu hospital? Ela caiu acidentalmente em um poço profundo. Acabamos de resgatá-la. Daniel congelou. O olhar dele caiu sobre meu rosto. Sua boca se abriu, depois fechou, como se quisesse falar várias vezes, mas se contivesse. Parecia que ele sabia de algo. Mas na frente dos policiais, ele não ousou dizer mais nada. Ele só conseguiu pegar silenciosamente seus instrumentos e tratar cuidadosamente minhas feridas. O processo de desbridamento e sutura foi longo e torturante. Só o corte na minha testa precisou de 3 pontos. Minha perna direita foi engessada por causa da fratura. Depois fui empurrada para a sala de exames para fazer uma tomografia da cabeça. Felizmente, os resultados mostraram apenas uma concussão leve e nada sério. Quando pareci mais consciente, 2 policiais entraram na sala de observação com um caderno. Eles precisavam colher meu depoimento como parte da investigação rotineira sobre acidentes. Doutora Doherty, por favor, conte todo o processo de como caiu no poço. Encostada na cabeceira, agi como se estivesse me esforçando para lembrar. Depois de terminar meu turno noturno, eu tinha acabado de sair pelo portão da frente, quando um colega do departamento ligou e me disse para voltar imediatamente à sala de cirurgia para ajudar na ressuscitação. Eu estava ansiosa e um pouco atordoada, então não notei o poço aberto na estrada. Pisei nele e caí direto. Os policiais ouviram e assentiram repetidamente. Logo depois, alguém da equipe de vigilância do hospital apressou-se até eles. Trouxeram as imagens completas da vigilância da via e as entregaram aos policiais para verificação. As imagens de vigilância eram claras e completas. Correspondiam exatamente ao que eu disse. Após assistirem, os policiais confirmaram que foi puramente um acidente. Nesse momento, de repente, gritei. Fingi estar ansiosa. Ah, não. Eles ainda estão esperando eu voltar para a cirurgia. Como perdi tanto tempo aqui? Tentei ao máximo mostrar a reação normal que uma médica de emergência deveria ter. Ignorando meus ferimentos e as tentativas dos policiais de me impedir, lutei para me levantar. Empurrem-me para lá!
Preciso voltar para a sala de cirurgia. Os policiais tentaram me acalmar rapidamente. Dr. A. Doherty, por favor, mantenha a calma. Sua condição física atual não é adequada para uma cirurgia. Mas agi de forma frenética, forçando-me a ficar ereta e insistindo em me sentar em uma cadeira de rodas. Não, estou preocupada. Preciso ir lá checar. Ninguém podia me impedir, mas quando fui levada às pressas até a entrada da sala de cirurgia, a atmosfera já estava mortalmente silenciosa. Uma multidão de familiares, chorando e devastados, ocupava o corredor. A luz da sala de cirurgia havia se apagado. A ressuscitação havia acabado. Diante dos familiares estava Olivia Hart, vestida com um uniforme cirúrgico. Ela abaixou os olhos e soltou um suspiro deliberadamente pesado. Me desculpem, fizemos tudo o que podíamos. A ressuscitação falhou e a paciente foi declarada morta. Os membros da família desabaram instantaneamente. Seus soluços dilacerantes explodiram pelo corredor. Então, Olivia mudou de assunto. O tom dela carregava uma acusação sutil enquanto ela intencionalmente apontava a culpa para mim. Na verdade, havia uma grande chance de ela ter sido salva. Infelizmente, a cirurgiã-chefe, Dra. Evelyn Doherty, cometeu erros repetidos, e foi por isso. Suas palavras foram como faíscas caindo em uma pilha de explosivos, incendiando instantaneamente a raiva de todos. Onde está Evelyn Doherty? Por que ela não ousa aparecer? Uma médica que trata a vida humana como se nada fosse. Precisamos de uma explicação. Os familiares ficaram imediatamente furiosos, gritando que eu tinha que pagar com a vida. Eu estava sentada na cadeira de rodas, observando silenciosamente enquanto ela distorcia a verdade. No meio do caos, um membro da família fixou o olhar no distintivo no meu peito e leu cada palavra em voz alta. Médica do pronto-socorro Evelyn Doherty. No momento em que ele disse isso, todos se viraram para me olhar. A esposa da paciente estava sentada no chão chorando. Quando ouviu isso, perdeu completamente o controle. Ela se levantou do chão, com os olhos vermelhos, e correu em minha direção como uma louca. É você! Você é quem matou minha esposa por negligência! Ela agarrou minha gola, as unhas cavando fundo na minha pele. O puxão violento enviou ondas de dor pela minha perna direita. Os familiares ao redor avançaram com força, completamente fora de controle. Empurrões, xingamentos e acusações vinham um após o outro. Doutora assassina! Sua consciência não dói depois de matar alguém? Você tem que pagar com sua vida! Com minha perna direita quebrada, não tive capacidade de me defender. Eu só conseguia segurar a cadeira de rodas com força, suportar a dor e a humilhação e tentar explicar. Mas, repetidas vezes, minhas palavras eram abafadas pelos gritos furiosos. Não fui eu! Eu não tive nada a ver com essa cirurgia. Eu nunca participei da ressuscitação. Mas diante dos familiares enfurecidos, minha defesa soou pálida e impotente. Parada atrás da multidão, Olivia observava friamente enquanto eles me cercavam e intimidavam. Um sorriso malicioso surgiu no canto da boca dela. Doutora Doherty, você ainda está tentando discutir mesmo agora? Ela elevou a voz, fingindo estar de coração partido. Você causou um acidente médico, mas em vez de assumir a responsabilidade, fingiu deliberadamente uma fratura. Você claramente está tentando escapar da responsabilidade. Essas palavras consolidaram meu crime. A cena saiu completamente do controle. No meio do caos, um jovem rugiu. Fingindo uma fratura, é? Deixa eu ver você fingir agora! Antes que terminasse de falar, ele levantou o pé e chutou com força a lateral da minha cadeira de rodas. A cadeira de rodas instável capotou instantaneamente. Perdi o equilíbrio e caí no chão frio. Então, o familiar levantou o pé e pisou com toda a força na minha perna direita recém-engessada. Ah! Uma dor lancinante atravessou todo o meu corpo. Não consegui mais me segurar e gritei alto. Encolhi-me no chão, tremendo de dor. Ao ouvirem a confusão, os policiais e Daniel correram até lá. Os policiais rapidamente entraram na cena e me protegeram atrás deles. Pare! Isto é um hospital! A esposa da paciente agarrou a manga do policial. Oficial, esta é a médica que matou minha esposa por erro médico. Você tem que prendê-la e colocá-la na prisão. Acusações surgiram novamente de todos os lados. Todos acreditavam que eu era a culpada por esse acidente médico. Reddit, contos e afins. Só Olivia pareceu confusa ao ver os policiais. Claramente, ela não fazia ideia do que tinha acontecido lá fora. O policial que liderava a equipe lançou um olhar frio sobre os familiares que gritavam. Então perguntou claramente, palavra por palavra. Então o que vocês estão dizendo é que a doutora Evelyn Doherty cometeu um erro cirúrgico na sala de cirurgia agora há pouco e causou a morte da paciente? Os membros da família responderam sem hesitar. Isso mesmo, foi ela. O policial deu uma risada fria. Então isso é realmente absurdo. Ele pegou o celular e o ergueu, encarando todos os presentes. Então deem uma boa olhada nisto. No momento em que todos viram o que estava no telefone, as pupilas de Olivia se contraíram drasticamente. Toda a cor desapareceu do rosto dela. As expressões dos membros da família mudaram de imediato. Todo o corredor ficou em silêncio. Na tela do celular estava a gravação completa das câmeras de vigilância da entrada do hospital. Não havia sinais de edição ou manipulação. Cada segundo do vídeo era uma prova concreta. As imagens de vigilância registravam claramente a linha do tempo. Às 9, bati o ponto e saí pelo portão do hospital. Às 9h10, recebi uma ligação do departamento do lado de fora da entrada do hospital e voltei apressadamente. Às 9h18, por causa da minha negligência, pisei no poço descoberto e caí direto. Durante os 20 minutos seguintes, não tive como me resgatar nem sair. O olhar do policial era frio enquanto varria a multidão. Então falou devagar, com a voz alta e clara.
De acordo com o relatório de emergência dos trabalhadores da construção e com o processo de resgate, a doutora Evelyn Doherty ficou presa no poço o tempo todo e perdeu completamente a capacidade de se mover. Ele enfatizou cada palavra. Posso perguntar como alguém presa no fundo de um poço, com a perna direita fraturada, pôde se dividir em duas, entrar na sala de cirurgia, participar de toda a cirurgia e causar a morte da paciente por erro cirúrgico? Essa pergunta atingiu o cerne da questão. Todo o corredor ficou em silêncio. Todos os membros da família que gritavam de raiva se entreolharam. A raiva em seus rostos congelou. Todos caíram em um breve silêncio atônito. Mas naquele momento crítico, uma voz digna e contundente surgiu de trás da multidão, destruindo o silêncio. Todos se viraram bruscamente. Foi o diretor do hospital, Theodore Hart. Seu rosto era grave e solene. A autoridade de um diretor hospitalar irradiava de sua expressão, tomando instantaneamente o controle da situação. Ele levantou a mão em direção à equipe médica atrás dele. Alguém imediatamente se aproximou e lhe entregou um tablet e um prontuário médico. O diretor Hart falou com convicção, derrubando diretamente tudo o que acabara de ser estabelecido. A vigilância interna da sala de cirurgia do nosso hospital prova que a médica que causou o acidente médico foi, na verdade, Evelyn Doherty. Assim que terminou de falar, um funcionário acendeu a tela do tablet. As imagens de vigilância da sala de cirurgia foram projetadas e ampliadas. No instante em que a tela iluminou, todos os olhos se fixaram nela. Nas imagens, uma médica usava um uniforme cirúrgico estéril e uma máscara. Seja pela altura, pelo porte físico ou pelo meu jeito habitual de segurar os instrumentos cirúrgicos, ela era exatamente como eu. Como o gorro cirúrgico e a máscara cobriam firmemente seu rosto, não era possível vê-lo. Ela só podia ser identificada pela aparência. Além disso, a câmera da sala de cirurgia estava posicionada muito alto. Filmava de cima, e o ângulo prejudicava a visão. O policial pegou o tablet e comparou repetidamente a pessoa do vídeo comigo, mas não encontrou nenhuma inconsistência. Depois, um prontuário cirúrgico foi apresentado a todos. Na seção de assinatura da médica, o nome estava claramente escrito: Evelyn Doherty. A caligrafia era organizada, os traços consistentes. Até colegas que trabalharam comigo por anos concordaram que era minha assinatura pessoal. Ao mesmo tempo, as enfermeiras e os médicos da sala de cirurgia deram o mesmo depoimento. Isso mesmo, a doutora Doherty foi a cirurgiã principal de toda a ressuscitação de emergência. Estávamos todos na sala de cirurgia o tempo todo, e vimos com nossos próprios olhos. Era a própria doutora Evelyn Doherty. Não sabemos como ela foi parar no poço, mas trabalhamos juntos por tantos anos. Nunca a confundiríamos com outra pessoa. Imagens de vigilância impecáveis, uma assinatura pessoal e acusações coletivas de vários membros da equipe médica. Toda a cadeia de evidências prendeu a culpa firmemente em mim. A opinião pública, que quase havia desmoronado há pouco, se reverteu instantaneamente. A multidão que acabara de ficar em silêncio foi inflamada de fúria mais uma vez. Desta vez, a raiva deles era ainda mais forte do que antes. Enquanto isso, eu olhava fixamente para a pessoa no vídeo do tablet. Uma tempestade surgiu no meu coração. Por um instante, até eu me senti desorientada. Ela se parecia demais comigo. Praticamente idêntica. Vendo isso, o diretor Hart imediatamente aproveitou a vantagem e caminhou lentamente até mim. De pé acima de mim, ele olhou para baixo com uma expressão dolorida e arrependida. Evelyn, eu sei que você sempre trabalhou com diligência, mas como médicos, devemos valorizar a vida humana. Você deve assumir a responsabilidade por iniciativa própria. Essa é a única forma de dar uma explicação para a família da falecida e dar uma explicação para sua própria carreira também. Suas palavras grandiosas e santarronas bloqueavam todo o caminho de defesa. Elas me pintavam como uma médica antiética que cometeu um erro, recusou responsabilidade e tentou argumentar para se livrar da culpa. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra em resposta, a esposa da paciente, que vinha se segurando por muito tempo, explodiu completamente. Seus olhos se encheram de fúria. Estou dizendo agora, minha família tem muito poder e status em Ashford. Nem pense em escapar de uma única responsabilidade. Você vai pagar por isso, e sua família também. Nenhum de vocês vai escapar. Todos os olhos estavam fixos em mim. Eles estavam cheios de desprezo, raiva e nojo. O diretor Hart e Olivia zombavam discretamente. Camada após camada de pressão me prendeu no centro de uma situação sem esperança, sem para onde fugir. O desespero de não conseguir me defender me envolvia por completo. Meu corpo inteiro gelou, e eu mal conseguia respirar. Quando até os policiais pareciam impotentes e estavam prestes a me levar para a delegacia para a investigação, de repente percebi a menor falha no meio do caos. As imagens que o diretor Hart mostrou foram ampliadas de propósito. Quando a cirurgiã de avental estéril se moveu, a gola do jaleco afrouxou levemente e deslizou para baixo, expondo um pouco do pescoço dela. E no centro daquele pescoço exposto, havia uma leve marca de nascença vermelha. Meu coração começou a disparar violentamente. Os nervos que estavam no limite de repente relaxaram. Suportando a dor lancinante por todo o corpo, apoiei-me no chão frio e consegui me levantar um pouco. Então gritei com a voz trêmula. Essa não sou eu. A pessoa no vídeo não sou eu de jeito nenhum. A multidão barulhenta se calou instantaneamente. Todos pararam e se viraram para me olhar. Atrás da multidão, pânico e culpa passaram pelos olhos de Olivia. Ela imediatamente deu um passo à frente e me repreendeu em voz alta, tentando agitar a multidão novamente. Evelyn, as evidências são esmagadoras. As testemunhas e as provas físicas estão todas aqui. Você ainda está tentando negar e fugir da responsabilidade? Não perdi mais tempo discutindo. Levantei a mão e puxei a gola para baixo. Meu pescoço liso e sem marcas ficou exposto para todos. Não havia nem o menor traço de uma marca de nascença vermelha. Cada palavra que eu disse foi clara e firme. Olhem com atenção.
Eu, Evelyn Doherty, nunca tive nenhuma marca de nascença vermelha no pescoço, desde a infância até agora. Mas a pessoa que está me imitando naquele vídeo tem uma marca de nascença vermelha única no pescoço. Essa pessoa é claramente Olivia Hart. A multidão explodiu. O policial reagiu imediatamente à falha e avançou rapidamente. Ele agarrou Olivia, que tentava desesperadamente se desvencilhar e escapar. Desculpe, doutora Hart. Preciso verificar. O policial estendeu a mão e puxou suavemente a gola do jaleco branco de Olivia. Uma marca de nascença vermelha, idêntica em tamanho, formato e cor à do vídeo, apareceu diante de todos. O diretor Hart, que parecia tão confiante e autoritário, ficou rígido e pálido. Os colegas que acabaram de me acusar por unanimidade baixaram a cabeça em silêncio, evitando o olhar de todos. O policial imediatamente pegou o tablet e ampliou os detalhes das imagens para comparações repetidas. Muito rapidamente, chegou-se a uma conclusão definitiva. As imagens de vigilância da sala de cirurgia eram reais, mas a pessoa que realizou a cirurgia no vídeo não era Evelyn. Era Olivia Hart, disfarçada de mim de propósito. Ela se aproveitou de um porte físico e de uma estrutura corporal semelhantes aos meus. Com o jaleco, a máscara e o gorro cirúrgico cobrindo-a completamente, ela escondia perfeitamente sua aparência. Como conhecia todos os meus hábitos profissionais, usou esse método para me incriminar quando algo dava errado. E o registro cirúrgico, que parecia quase impossível de contestar, também foi falsificado por Olivia, que copiou minha letra em segredo e assinou meu nome. Por mais que ela me imitasse, havia detalhes que nunca conseguiria reproduzir. Desde os tempos de escola, eu tinha um hábito desconhecido. Depois de terminar o último caractere do meu nome, eu costumava adicionar um pontinho redondo no final. Era um hábito inconsciente de escrita que desenvolvi ao longo de muitos anos. Nas assinaturas diárias, a pressão da minha caneta era muito leve, e o ponto era tão tênue que quase era invisível. Eu nunca tinha mencionado isso intencionalmente para ninguém. Nem mesmo Olivia tinha percebido. Sua assinatura forjada parecia perfeita à primeira vista, mas carregava a falha mais fatal. Essas assinaturas são todas falsas. No final do nome, falta o pequeno ponto que pertence apenas à minha assinatura. As pontas dos dedos de Olivia tremiam violentamente. O pânico em seus olhos não podia mais ser escondido. Ela nunca soube que eu tinha esse hábito, e sua compostura desmoronou instantaneamente. Para tornar as provas inegáveis, o policial imediatamente falou em voz grave. Recuperem todos os prontuários médicos que a doutora Evelyn Doherty assinou neste hospital nos últimos 3 meses para verificação e comparação no local. A enfermeira-chefe correu até o consultório médico. Ela trouxe uma pilha grossa de prontuários médicos e os espalhou diante de todos. Todos se reuniram ao redor, com os olhos fixos em cada assinatura verdadeira. De fato, cada uma trazia um pontinho redondo e tênue. O policial determinou no local que a assinatura apresentada pelo diretor Hart era falsificada. Camada após camada de disfarce foi completamente destruída. Essa conspiração meticulosamente planejada, aparentemente impecável e cruel, finalmente foi exposta à luz. As expressões de todos os membros da família mudaram drasticamente. Os olhares cheios de ódio dirigidos a mim se voltaram totalmente para Olivia e o diretor Hart, que tremiam por inteiro. Diante de provas irrefutáveis, os colegas que antes haviam unificado suas declarações desmoronaram completamente. A primeira pessoa que não suportou mais o peso da própria consciência foi Daniel Reed, o médico que tratou minhas feridas. Ele deu um passo à frente. Oficial, confesso. A pessoa que causou a morte da paciente não foi a doutora Doherty. Foi Olivia Hart. Todos nós fomos ameaçados e subornados pelo diretor do hospital para unificar nossas declarações e incriminar a doutora Doherty. Se alguém ousasse revelar a verdade, seria demitido e colocado na lista negra da profissão para sempre. Nunca mais poderia trabalhar na medicina. Fomos forçados a isso. Logo depois, uma jovem enfermeira avançou com os olhos vermelhos. Sua voz falhou. Foi claramente o erro de reanimação da própria Olivia Hart que matou a paciente. O diretor Hart nos obrigou a mentir juntos e incriminar a doutora. Evelyn Doherty. Quando a primeira pessoa quebrou o silêncio e confessou, os outros também se livraram do peso psicológico e vieram à frente, um após o outro. A multidão mudou completamente de lado. Todo falso testemunho foi anulado. Todos os detalhes sujos foram expostos. O motorista da ambulância que esteve no local também não conseguiu suportar o peso da própria consciência e forneceu as imagens da câmera interna da ambulância. Oficial, o diretor Hart destruiu a cópia original deste vídeo, mas eu tinha medo de que a verdade viesse à tona um dia, então fiz secretamente uma cópia de segurança. As imagens da ambulância mostraram a verdade. Quando a paciente gravemente ferida foi colocada na ambulância, seu estado estava crítico, mas seus sinais vitais estavam relativamente estáveis. Ela estava longe de estar morta ao chegar. Foi Olivia quem ignorou todas as objeções dos assistentes de emergência e agiu por conta própria. Ela administrou cegamente uma grande dose de medicação. A operação dela estava extremamente fora do padrão. Isso causou diretamente um aumento da pressão intracraniana da paciente. No caminho de volta ao hospital, a paciente já havia sofrido morte cerebral. As imagens registraram claramente o pânico de Olivia na época, e todo o processo em que ela ligou para o diretor Hart para discutir o que fazer. Cada evidência formava um ciclo fechado perfeito. A verdade foi revelada ao mundo. As pessoas que realmente trataram a vida humana como se nada fosse eram Olivia Hart e o diretor do hospital, Theodore Hart. Olhando para a verdade completa e clara diante deles, a família da paciente estava tomada por emoções confusas. Eles perceberam instantaneamente que quase foram usados por vilões como lâminas para destruir uma boa médica inocente. A esposa da paciente encarou fixamente o diretor Hart, que ainda se forçava a manter a calma. Ela cerrou os dentes e disse: "Estou dizendo, nunca vamos deixar isso passar.
Mesmo que eu tenha que abrir mão de tudo, vou garantir que você pague por isso. O diretor Hart sofreu um choque psicológico extremo. Sua pressão arterial disparou ao limite, e seu peito arfou violentamente. Suas mãos apertaram o peito. Incapaz de respirar, sua garganta emitia sons ásperos e entrecortados. Seus olhos reviraram, e ele sofreu um ataque cardíaco agudo ali mesmo, desabando no chão. Quem poderia imaginar que um diretor de hospital que desfrutou de décadas de prestígio acabaria assim? Quanto à instigadora, Olivia Hart, quando viu o diretor Hart desmaiar, toda a força abandonou seu corpo. Ela desabou no chão com o rosto pálido. Tudo o que ela havia cuidadosamente planejado virou uma piada diante de toda a multidão. Os policiais apresentaram um mandado de prisão no local. Olivia, suspeita de causar um acidente médico, foi legalmente detida ali mesmo. Ela aguardaria julgamento. Com Olivia sendo levada embora, a tempestade finalmente chegou ao fim. No mesmo dia, o Conselho Médico Estadual e o escritório do Inspetor-Geral responderam rapidamente. Eles iniciaram uma investigação aprofundada sobre nepotismo, abuso de poder, corrupção da ética médica e outros problemas dentro do hospital. A cultura nociva dentro do hospital foi completamente eliminada e o ambiente médico foi corrigido. Todo profissional de saúde que participou da fraude coordenada foi severamente disciplinado de acordo com os regulamentos. No entanto, como eles confessaram voluntariamente, também falei em nome deles e expliquei que foram forçados a agir por estarem em uma situação de impotência. No final, a Comissão de Saúde decidiu aplicar uma punição mais branda. Eles receberam uma advertência pública em todo o hospital e tiveram o bônus anual de desempenho integralmente descontado. Meus colegas do departamento ficaram profundamente gratos por isso. Quando arrastei meu corpo exausto para casa, já era meio-dia. No momento em que empurrei a porta lentamente, o cheiro rico e quente de comida caseira me recebeu. Um calor suave envolveu instantaneamente todo o meu corpo. Meus pais estavam ansiosos, sentados à mesa de jantar, esperando por mim. No momento em que me viram entrar, os dois se levantaram ao mesmo tempo. Os olhos deles pousaram primeiro na gaze da minha cabeça. Então seus olhares se fixaram no gesso da minha perna direita. Minha mãe correu até mim, com o rosto cheio de choque e medo. Evelyn, o que aconteceu? O que exatamente aconteceu com você? Como você acabou assim? Seu pai e eu ligamos para você mais de 10 vezes, e você não atendeu nenhuma. Estávamos tão assustados que quase perdemos a cabeça. Estávamos prestes a ir ao hospital procurar por você. Ao ver os olhos vermelhos dos meus pais, toda a mágoa que eu havia guardado durante meio-dia veio à tona naquele momento. Meu nariz ardia intensamente. Eu não conseguia mais me segurar. Abracei meus pais com força, enterrei o rosto nos ombros deles e explodi em lágrimas. Entre soluços entrecortados, contei tudo o que tinha acontecido naquele dia. Depois de ouvir tudo, meus pais tremiam de raiva. Meu pai, tomado pela raiva, imediatamente se virou para sair, rangendo os dentes enquanto se preparava para enfrentar Olivia e o hospital. Isso é demais! Como as pessoas podem ser tão cruéis? Minha filha trabalhou arduamente para salvar vidas e nunca machucou ninguém, mas tentaram incriminá-la como assassina. Rapidamente estendi a mão e segurei meu pai furioso. Pai, não vá. Olivia já foi detida legalmente. Ela não pode fugir. Só então as emoções dos meus pais se acalmaram um pouco. Eles me abraçaram e me confortaram suavemente. Nesse momento, meu celular recebeu uma mensagem do chefe do departamento. O hospital aprovou 3 meses de licença remunerada para mim. Disseram para eu descansar direito e só voltar depois que eu estivesse totalmente recuperada. Ao ver essa mensagem, a tensão que me apertava havia tanto tempo finalmente se dissipou por completo. Soltei um longo suspiro de alívio. 3 dias depois, o julgamento começou. Meus pais empurraram minha cadeira de rodas e me acompanharam até o fórum. O julgamento público foi transparente e justo do início ao fim. Cada evidência foi apresentada uma a uma, restaurando completamente a verdade sobre o acidente médico e a armação deliberada. Em poucos dias, Olivia parecia ter envelhecido 10 anos. Diante de provas irrefutáveis, ela não tinha nada a dizer. O tribunal proferiu o veredito no local. Olivia Hart foi considerada culpada por causar a morte da paciente em um grave acidente médico, falsa acusação, armação e falsificação de documentos médicos oficiais. Com múltiplos crimes reunidos, as circunstâncias eram extremamente graves e o impacto social, profundamente prejudicial. Ela foi condenada à morte, conforme a lei. No momento do veredito final, Olivia, que parecia entorpecida o tempo todo, levantou a cabeça lentamente. No meio da multidão, seus olhos encontraram os meus. Aqueles olhos que antes estavam cheios de ciúme e cálculos agora guardavam apenas vazio e arrependimento sem fim. Ela ficou me encarando por um longo tempo. Seus lábios tremiam levemente. Parecia que ela queria dizer algo, mas no fim, não conseguiu dizer uma palavra. Por fim, foi levada pelos oficiais de justiça para aguardar a execução. Os 3 meses de recuperação passaram em silêncio. Sentei-me na varanda e soltei um suspiro silencioso. Ela já teve um futuro brilhante, mas o destruiu com as próprias mãos. 3 meses depois, voltei ao hospital, como prometido, e retirei o gesso da perna. Naquela época, o hospital já havia mudado completamente. As autoridades superiores haviam eliminado completamente a cultura doentia do hospital. Um novo diretor hospitalar, com um estilo íntegro e disciplinado, foi nomeado de fora. O novo diretor trabalhou arduamente para corrigir a ética médica e a conduta profissional. Ele reprimiu severamente a má conduta e padronizou rigorosamente as operações médicas e as diretrizes de tratamento. Também ofereceu a todos os profissionais de saúde um ambiente limpo e íntegro para exercer a medicina. Coloquei meu jaleco branco novamente e voltei para o pronto-socorro familiar. Meu propósito original não havia mudado, e minha bondade permanecia.
Depois de enfrentar a tempestade, havia firmeza nos meus olhos. Fim, que Deus te abençoe.